Olá para você! Está começando o conteúdo extra desta sexta-feira, abrindo o mês de outubro, dia 3 de outubro de 2025. Eu tenho o prazer em receber. Ela é professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG. Ela também tem especialização em fisioterapia esportiva. Eu tenho o prazer em receber Luciana de Michelis Mendonça. Luciana, muito obrigado por ter aceito o convite, tempo e disponibilidade aqui dentro do conteúdo extra para falar dessa profissão tão importante aí, a fisioterapia e também a fisioterapia esportiva. Vai ser comemorado no próximo dia 13 de outubro. Mas como é que foi a sua escolha por essa área de ser fisioterapeuta? Oi, Eduardo, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. É, Bom, na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre pratiquei atividade física, esportiva, e sempre muito apaixonada, né, pelo futebol, pelo vôlei, e sempre me intrigava na ocasião dos atendimentos, né, dos atletas a campo. Ficava me questionando por que que tem atleta que lesiona, né, às vezes com lesões assim seguidas, né, uma atrás da outra, e por que que tem atletas que ao longo da carreira lesionam menos. E assim, na escola eu sempre me interessei pela área da biologia, né, o estudo do corpo humano, então tinha essas curiosidades. E aí, na verdade, o que me instigou para a fisioterapia era o desejo de ajudar os atletas a lidar com a lesão, mas sem necessariamente ter que realizar algum procedimento cirúrgico, sabe? Ter Sim. que, na minha cabeça da época, né, abrir o atleta e consertar o que tem de errado, né? Então era aquele desejo de ajudar o atleta mesmo trabalhando o corpo, né, para ver se, por exemplo, se é uma musculatura fraca que poderia estar ali, né, interferindo no processo. Aí que eu fui pesquisar fisioterapia, na época que eu fiz o vestibular, era uma das profissões em alta, né? E bastante disputada, inclusive, e aí foi uma decisão assim acertada, sempre cada vez mais apaixonada pela profissão e com certeza uma escolha certa. Qual que você vê como desafio hoje, ô, Luciana, tanto na profissão de quem vai entrar, como no seu dia a dia? Bom, na verdade, assim, não somente a fisioterapia talvez tenha essa barreira, pensando no mercado, né, assim, Isso, na de uma maneira parte mais geral. profissional. Uhum. Talvez assim, né, o início da carreira pode ser um pouco mais complicado, porque geralmente a gente começa trabalhando em clínicas de fisioterapia, né, as diferentes especialidades, acho que isso talvez não muda tanto, e acaba tendo que lidar com os convênios, né, com os planos de saúde, que muitas vezes não valorizam os atendimentos de fisioterapia, né, pagando valores assim abaixo. Então, na verdade, é um volume de trabalho maçante. Muita parte, né, a grande parte talvez da população fica refém aos planos de saúde, porque lidar com o SUS, apesar de ser maravilhoso, né, tem uma alta demanda, então acaba que a população ela tem que aderir a um plano de saúde. Então, o início da carreira é desafiador, mas tem que persistir, né, e depois ir direcionando aí pro caminho, né, mais focado na especialidade. E se a gente for pensar na formação mesmo, assim, pensando na graduação, né? Então, a pessoa ainda ali, né, na universidade, né, fazendo curso de graduação de fisioterapia, talvez a dificuldade seja o entendimento assim claro de todas as possibilidades que a profissão oferece, né, em termos de especialidade, né? Bom, eu sou da área esportiva, era uma certeza que eu, né, desde que eu entrei no curso de fisioterapia, eu queria ir por esse caminho. Então, ao longo da minha formação, eu fui buscando as oportunidades quando elas surgiam, né? Então, tive professores maravilhosos que abriram portas, né? Porque se existe preconceito com a mulher no esporte hoje, imagina como que era lá atrás, né? Então, me sinto assim privilegiada de ter tido oportunidade de ter conseguido viver a fisioterapia esportiva para, de fato, eu ter certeza que era aquele caminho que eu queria seguir. Então, talvez essa oferta, né, da gente conseguir fazer com que o aluno de graduação vivencie pelo menos um pouco, né, a cada especialidade, né, são várias na fisioterapia, talvez seja aí um grande desafio, né, eu dou aula na graduação lá na UFMG, né, então, claro que chega a mim muitos alunos que têm um interesse na esportiva, né, e eu tento ali alguma forma promover oportunidades, né, para aqueles que têm interesse. Essa questão da fisioterapia esportiva, como é que você vê e analisa?
para passar para, como você citou, a questão da comunidade, né? Muita gente às vezes não tem condição de ter profissionais todo dia e procura um centro público, né? O SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Como é que você vê isso, ô, Luciana, no dia a dia? E o que que você passa também para os seus alunos? Eles devem também enfrentar uma certa dificuldade. Sim, ainda mais sendo professora de uma universidade pública, né? Então a Uhum. gente consegue, obviamente, ter contato ali com alunos de diferentes perfis, diferentes realidades, né? Enfim. Bom, na verdade, assim, a fisioterapia é uma profissão maravilhosa, né? A gente consegue muitas vezes restabelecer a função, né? As atividades aí diárias das pessoas de uma forma geral, né? Sem pegar uma especialidade específica. Então, às vezes, a gente consegue restabelecer pessoas bastante limitadas, né, funcionalmente, e fazer as pessoas retomarem atividades que elas nem imaginavam, né, conseguir fazer novamente, né, principalmente após alguma lesão mais grave, né, mais severa. Então, ela é uma profissão apaixonante, né? Então, é claro que para você conseguir conquistar esses casos de sucesso, tem que ter muita dedicação, né, em termos de estudo, mas tem que ter perfil também, né? A gente está ali lidando com outro ser humano o tempo inteiro, né? Então, puxando aqui para a minha área da esportiva, né? Se a gente for pensar na comissão técnica de uma equipe de futebol, né? Por exemplo, que é a modalidade esportiva mais popular, muito provavelmente o fisioterapeuta é aquele profissional que fica com maior parte de tempo em contato com os atletas, né? Porque é um profissional que tem que estar ali preparando os atletas antes dos treinos e jogos, às vezes fazendo algum exercício específico ou preparando alguma bandagem, né, alguma coisa assim desse tipo. É o profissional que acompanha os jogos também, junto com os demais integrantes da equipe. E muitas vezes fica no final também, após o treino, após os jogos, já fazendo alguma intervenção, se algum atleta teve alguma queixa ou não, ou fazendo alguma atividade de recuperação. Então, é, é claro que quando eu falo de perfil, é até empatia, né, de lidar ali com o cliente, com o paciente. É claro que as demandas elas mudam, né, conforme a especialidade, mas também tem que gostar do que faz, né, porque isso vai motivar você, de fato, a buscar capacitação, né? Então, terminar a graduação é só o começo do caminho. A gente não sai pronto, né, da Sim. universidade, da faculdade. A gente ali, na verdade, tem uma base sólida para, a partir daí, especificar, né? Você buscar o caminho ali que vai te satisfazer pessoalmente, profissionalmente, né? Enfim. Então, acho que a dica é você ter certeza que você está ali fazendo algo que você goste, né, de verdade, que te dê prazer. Não estou fazendo essa fala romântica, né? De que quando você faz o que você gosta, nem parece que você está trabalhando. Está trabalhando sim, é maçante sim, a gente gasta energia sim, né? Chega em E na casa prática também é cansado. diferente, né, Luciana? Bem A diferente do fisioterapia dia a dia. e dependendo da área, é uma profissão muito braçal, né? Você Sim. precisa gastar muita energia para fazer os exercícios lá com os pacientes, né? Enfim. Então você chega cansado e tal. Mas quando você faz o que você gosta, obviamente você tem gosto pela coisa e você quer se aprimorar cada vez mais, né? Então, ao longo da carreira, você vai fazendo essa construção, né? Até chegar o dia que você olha para os lados e você acaba se tornando uma referência ali para outras pessoas que estão começando a trilhar o caminho, né? Então, acho que a ideia é essa. A gente está terminando essa entrevista, agradecendo a sua atenção e a compreensão aqui com a gente do conteúdo extra. Parabenizar pelo próximo dia 13, dia do fisioterapeuta. Qualquer dica que você vai dar para quem quer começar nessa área e também dentro da modalidade esportiva, pessoal assim como eu, assim, que é um atleta de final de semana, vamos dizer assim, para também ter cuidados, se você puder deixar esse momento aí. Se a gente for pegar assim os grandes exemplos, né, os atletas de ponta, todos eles se dedicam bastante, né, na sua rotina. Então é um atleta completo, né? Então preocupa com sono, com alimentação, né? Enfim. E tem geralmente o fisioterapeuta, né, que está ali caminhando do lado. Então, se você é amante do esporte, né, e quer praticar uma atividade física, mesmo sem pensar em competir, sem pensar, né, em ter um desempenho maravilhoso, mas pensando na saúde e a manutenção dessa atividade esportiva ou de atividade física ao longo, né, dos anos aí da vida, é interessante você passar por uma avaliação por um especialista, né, em fisioterapia esportiva, porque
nós temos aquela formação mais voltada para o gesto esportivo, biomecânica do esporte, então a gente entende nuances específicas, né, relacionadas à prática de atividade física esportiva. E eu acho que quando a gente olha por esse lado, a gente chega como investimento, né, não é um gasto. Eu sei que fisioterapia particular muitas vezes não é acessível a todos, mas passar por algum fisioterapeuta é melhor do que não ter, né, a avaliação desse profissional. E se você puder investir em um especialista em fisioterapia esportiva, com certeza você vai estar investindo aí, né, no seu corpo, na sua saúde física, enfim, e vai conseguir continuar nesse caminho aí de atleta mesmo que de forma amadora. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quer deixar suas redes sociais, fica à vontade. Eu tenho um Instagram, que é Luciana de Micheles, né, com o meu sobrenome e tudo junto. E vai ser um prazer, né, trocar aí contato com vocês, experiências. Deixo aqui também meus parabéns aos fisioterapeutas brasileiros, né, que estão comemorando aí o nosso dia 13 de outubro. Lembrando que especificamente a fisioterapia esportiva a gente comemora no dia 8 de novembro, que é a fundação da SONAF, né, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E também parabenizar você, próximo dia 15 de outubro, também dia do professor também, a gente deixa aqui. Luciana de Michelis, professora, foi a convidada dessa semana aqui no Conteúdo Extra. Isso que a vida tem de melhor, a gente conhecer cada vez mais outras profissões. Luciana, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Obrigada, Eduardo. A todos uma excelente semana e fiquem em paz.